Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir o livro de Atos, capítulo 7. Ontem nós estudamos um pouco o capítulo 6 e vimos um homem cheio do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a morte desse homem. A morte de um homem cheio do Espírito Santo. Por ele ser cheio do Espírito Santo, ele manifestava o sobrenatural de Deus e nós vimos que a perseguição começa. E Estevão, então, neste capítulo 7, ele faz um relato de toda a história do povo de Israel, começando lá em Abraão, falando de Isaac, Jacó, passando por Moisés. Ele fala de José, fala dos patriarcas, e ele fala de Davi, de Salomão, e ele aponta toda a história para um homem que aqui ele chama de justo. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E depois deste relato, desta pregação tremenda, ali no verso 54 diz que aqueles que estavam ali ouvindo ficaram enfurecidos, a ponto de rilharem os dentes de ódio contra este homem de Deus, contra este homem cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver a partir do verso 55 até o final, verso 60, nós vamos ver o que aconteceu. A morte deste homem, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver três aspectos importantes neste acontecimento, no fato da morte deste homem. Nós, seres humanos, nós não gostamos muito de conversar, de tratar sobre esse assunto morte, mas é a realidade. E eu fico assim temeroso em pensar simplesmente que daqui a 100 anos, quase 100% da população que vive hoje já terá morrido. Então vamos olhar e vamos aprender. Nós que temos Cristo Jesus, nós temos a viva esperança. Vamos aprender com esse relato e vamos pedir para que o Espírito Santo também faça com que a gente viva, enfrentando dia a dia a morte, mas com um coração sábio, com uma disposição verdadeira e gostosa, porque nós não estamos aqui perdidos e nós sabemos que a morte não é o final, mas é um simples momento de passagem desta vida para quem crê em Jesus para a vida eterna, vida gloriosa com Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui, que a vida de um homem espiritual é uma vida que vale a pena. E se vale a pena, quando chega na morte também vale a pena. Então o primeiro ponto é uma morte que manifesta a vida espiritual. Como assim? Uma morte que manifesta vida? Sim. Nós vamos ver que a vida desse homem, ela foi gerada pelo Espírito Santo. No verso 55, Atos 7, diz: mais Estevão, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da vida. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de vida. É o Espírito Santo que gera esta vida em nós. Dentro desse ponto, nós vamos ver o segundo subponto, a vida com a visão do sobrenatural. Na continuidade do verso 55, diz: fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus.
que estava, e a Jesus, viu a glória de Deus e viu a Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então nós percebemos que a morte de um homem de Deus é uma morte que tem visão, e visão do sobrenatural. Está vendo além do que aquilo que os nossos olhos naturais veem. Eu lembro que uma vez no evangelismo eu perguntei para um senhor se ele sabia o que ia acontecer com ele, para onde ele iria depois da morte. E ele disse assim, bem resoluto: eu sei. Eu pensei, esse homem deve ser cristão, não é? Eu falei, para onde o senhor vai? Ele falou, para o cemitério. Esta é a visão de quem não tem o Espírito Santo. Quem não tem uma vida espiritual. Muitos acreditam que o cemitério é o final de tudo. Que chegou ali, acabou. Não tem mais nada. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele vê além. Estevão aqui, ele está vendo, ele fitou os olhos no céu. E ele viu a glória de Deus. E ele viu a Jesus. Eu pergunto, pode haver uma visão mais gloriosa do que esta? Num momento tão delicado? A terceira coisa que nós vemos desta morte que manifesta a vida espiritual é que esta vida, por mais bênção que seja, é uma vida reprovada pelos homens. No verso 54, diz, ouvindo eles, aquela multidão que estava ali ouvindo Estevão pregar, ficaram enfurecidos, ficaram bravos. É impressionante como o simples fato de vivermos uma vida espiritual incomoda tanta gente. As pessoas ficam com raiva. Crente, cristão, evangélico, não posso nem ouvir, não posso nem ver. E eles ficam bravos. Então a verdadeira vida incomoda. E essa verdadeira vida, reprovada pelos homens, ela é a vida eterna. Ela é aquela vida que, mesmo enfrentando a morte, nós temos a certeza do que está por vir. Então, mesmo nesse momento de morte, Estevão manifestou a vida espiritual dele. O segundo ponto, nós vemos o aspecto de que é uma morte que manifesta a Trindade. O que é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esta morte não é uma morte onde a pessoa se sente solitária. Através dessa morte é uma manifestação do Espírito de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo. Então a primeira manifestação da Trindade aqui nós vemos a manifestação do Espírito Santo. No verso 55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele estava cheio do Espírito Santo. E nós percebemos aqui, pelo texto, que havia paz no coração de Estevão. A paz é parte do fruto do Espírito Santo, descrito ali em Gálatas capítulo 5, especificamente o verso 22. Fala dessa paz que o Espírito Santo produz. É uma loucura aos olhos do homem. Enfrentando ali aquela oposição, ele vai ser assassinado. Mas ele está cheio do Espírito. Ele está cheio de paz. Certamente você já foi num velório de alguém que não conhecia Jesus.
familiares que não conheciam a Jesus, é um desespero total, é uma gritaria, é um choro. E certamente você já foi para um sepultamento de alguém que morreu em Cristo Jesus. E a tônica da atmosfera é a paz. Há choro, mas a paz sobressai. Então essa morte manifestou a presença do Espírito Santo. Também manifestou o Filho, Jesus. Olha o verso 56. Jesus aqui foi o recepcionista de Estevão. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus está sentado à direita, à destra de Deus Pai. Mas nesse momento, Jesus está em pé. Eu creio de todo o meu coração. Jesus está preparado aqui para receber este homem cheio do Espírito Santo nas regiões celestiais. O próprio Senhor Jesus. A manifestação, então, do Espírito Santo, a manifestação do Filho, e nós vamos ver também a manifestação de Deus, o Pai. Como? Revelando a sua glória. No verso 55, mais uma vez: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Amados, quando nós lembramos de Moisés, um homem que viu a manifestação sobrenatural, o poder de Deus, mas com desejo lá dentro de ver a glória de Deus. Quando nós olhamos todas as manifestações de Deus na palavra, ele se manifestava através da sua glória. Quando nós vemos situações de consagração do tabernáculo, do templo, onde a glória de Deus encheu o lugar, e tudo se fez diferente. E aqui então, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus. Como deve ser maravilhoso esse momento. Um momento em que o terreno, o homem, tem um vislumbre da eternidade, do céu, do que está por vir. Então nós vimos que manifesta essa morte, manifesta a vida espiritual, vimos que manifesta a Trindade. Em terceiro e último lugar, nós vemos que é uma morte que manifesta espiritualidade. E eu vou explicar por quê. A verdadeira espiritualidade. Irmãos, em todas as culturas, há um rito, há uma solenidade diante da morte. Cada localidade tem os seus costumes, há aqueles que adoram, e tantas outras coisas que é tremendo a gente estudar esse aspecto das culturas. A gente entende um pouco qual o valor, o padrão, o princípio daquela cultura. E aqui nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, na hora de enfrentar a morte, ele manifesta a verdadeira espiritualidade. No verso 50, nós ouvimos dele: não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Ele está ministrando aquele povo e ele traz aqui uma parte lá do Antigo Testamento e ele reconhece que tudo está debaixo do controle de Deus, que todas as coisas foram feitas por Deus, que Deus sustenta o universo. Esse mesmo Deus que fez todas as coisas, Ele nos fez. E Ele sustenta as nossas vidas. Por isso que não há motivo para desespero, mesmo diante da morte. Ele tem o coração voltado para Deus, em devoção. Ele não está aqui falando: Deus, por que está acontecendo tudo isso comigo?
Eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu estou pregando o verdadeiro evangelho. Não. Ele olha para Deus. E ele sabe que Deus está no controle. Então essa morte, e a gente sabe de inúmeras pessoas que morreram em Cristo, que de igual forma começam a trazer palavras doces de devoção, de amor para com Jesus, para com Deus. Alguns citam ver, luz, clareza, paz, um momento de devoção. Não é um momento de desespero. Nós vemos também que a morte manifesta essa espiritualidade aqui quando é refletido a redenção absoluta de Estevão. Olha o verso 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está se entregando completamente. Ele não está relutando, ele não está reclamando, murmurando, ele não está desesperado, ele se rende completamente ao senhorio de Jesus. E o verso 60 inicia falando assim: então, ajoelhando-se, ou colocar-se de joelho, significa adoração, quebrantamento, rendição. É o lugar melhor de nos colocar, prostrados aos pés do Senhor Jesus. Lembra que ele está tendo a visão dos céus, ele está tendo a visão de Jesus em pé, e ele fala com Jesus, ele entrega a Jesus o Espírito, o centro da vida dele, e ele se ajoelha, se prostra diante de Cristo Jesus, numa rendição absoluta. Também nós vemos que a morte manifesta a espiritualidade, aqui também é refletida no perdão. Continuando o verso 60, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele está sendo apedrejado. Mas ele não está com ódio no coração. Assim como Cristo Jesus, lá na cruz, intercedeu por nós, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. De igual forma, esse discípulo, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ao ser apedrejado, ele intercede por aqueles que estavam atirando pedras contra ele. E ele faz uma oração que nós vemos aqui, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que, mesmo sendo difamado, mesmo ali sofrendo esta violência absurda, no último suspiro, ele acha espaço para ministrar um pedido a Deus de perdão para aqueles que estavam ali cometendo este pecado. E continua o verso 60 dizendo: com estas palavras adormeceu. Ele morreu. Eu fico imaginando aquela chuva de pedras caindo sobre aquele homem e ele dormindo, descansando no colo do Pai, como uma criança que está cansada e que encontra nos braços do Pai o abrigo para o descanso. Por que Deus permite tudo isso? Queridos, quando nós olhamos
toda essa cena aqui, Deus está fazendo algo. Ali no verso 58, apresenta-nos um jovem chamado Saulo. Era um religioso extremista. E esse jovem estava ali vendo tudo o que estava acontecendo. Aos pés dele, as testemunhas estavam deixando as vestes e ele estava, conforme diz no capítulo 8, verso 1, ele estava consentindo em tudo a morte. Ele poderia, dentro da autoridade que ele exercia, ele poderia bloquear, mas ele não fez. O que muitos comentaristas dizem, e eu creio, é que essas pedras, é que esta morte desse homem espiritual penetrou no coração desse jovem. E nós vemos depois, a partir do capítulo 8, uma perseguição terrível contra a igreja e o plano de Deus sendo realizado. O evangelho vai ser disperso e vai ser pregado, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse jovem que consentia na morte de Estevão, ele é encontrado por esse Jesus. E ele tem uma conversão maravilhosa. Chegou o tempo final do plano de Deus para com a vida de Estevão. Assim como um dia eu e você enfrentaremos a morte. Mas se estamos firmados em Cristo Jesus, nós temos que ter essa convicção gloriosa de que saímos daqui e nos encontramos com Cristo Jesus lá na glória. Amém. Eu não sei o que você está passando hoje. Há muitas pessoas que estão pensando, melhor é morrer do que viver. Tem muitas pessoas que não gostam nem de tocar nesse assunto, morte, porque é um mistério tão grande para elas, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos. E quando nós temos uma experiência com Cristo Jesus, a convicção, a esperança, a certeza de que algo melhor virá. Jesus vem buscar a sua igreja. Mas até lá, muitos passarão pelo vale da sombra da morte. Muitos enfrentarão a morte. Que nós possamos ser achados como esse homem cheio do Espírito Santo, Estevão, e possamos no momento, inclusive no momento de nossas mortes, refletirmos a glória de Cristo Jesus. Refletirmos a paz do Espírito Santo e ter a certeza, a convicção. Estamos indo para a vida eterna. Amém. Quero convidar você a orar. Papai, com os nossos olhos e a nossa mente natural, nós não entendemos. Mas quando olhamos para a Tua palavra, nós conseguimos ver a Tua glória, até nesse momento de morte. Momento que para muitos é um desespero, profunda tristeza. Nós sabemos que em Cristo Jesus, nós já temos garantida a nossa vitória. E sabemos que é só um estágio onde passamos deste mundo, que jaz no maligno, para a eternidade, junto de Cristo Jesus.
que possamos ter entendimento e, sendo cheios do Espírito Santo, possamos viver como este homem viveu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.